Amém, irmãos? Voltando ao nosso módulo sobre vínculos, amém? Paramos em vínculos que são pactos de sangue, amém? Peço a todos os irmãos que prestem atenção no que está sendo ministrado em nome do Senhor Jesus. Então, o que são vínculos que são pactos de sangue? Por exemplo, o aborto. O aborto provocado é um pacto de sangue e é comandado por 2 demônios específicos, amém, igreja? Um chamado Falik, que é o provocador do aborto, o demônio da morte, e o outro, Moleque ou Moloque, o qual que é o demônio que se alimenta de sacrifício de crianças. Amém, igreja? Bom, é conhecido também esse Moloque como Malcã, conforme textos bíblicos. É o nome do deus ao qual os amonitas, que era uma etnia de Canaã, sacrificavam seus recém-nascidos jogando em uma fogueira. Também é o nome de um demônio segundo a tradição cristã, como acabei de mencionar. Amém? Como isso acontece? O ato sexual antes do casamento. Então, todo ato sexual fora do casamento é pacto de sangue, principalmente quando a jovem ainda é virgem. No momento em que a mesma perde a virgindade, Satanás entra naquela relação e o sexo passa a ser controlado através da pombagiras, amém? Que passa a dominar as reações do corpo da mesma. Amém, irmãos? Preste atenção no que estou falando, para não dizer e entender de outra forma, amém? Só estou dando aqui uma noção, uma explicação de que era um vínculo de pacto de sangue, amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos agora falar de outro vínculo feito através das religiões não cristãs e seitas. Por exemplo, se você participou, leu livros, assistiu ou teve interesse neles, renuncie. São eles livros de Mormons. Não estou dizendo para ninguém ler, pois o povo perece por falta de conhecimento. Quando você lê, você não fique com aquilo na mente, amém? Adquira conhecimento, mas não fique pensando naquilo, amém? Então, Mormons, divinistas, testemunhas de Jeová, igrejas messiânicas, espiritualismo, amém? Seixonoe, Hare Krishna, budismo, hinduísmo, islamismo, amém? Confucionismo, eubiose, gnose, amém? Seita do santo, amém? Culto aos ancestrais, supremo racional góticos, vive em cemitérios, LBV, ou seja, Legião da Boa Vontade, e Rosa Cruz, que é maçonaria. Amém, igreja? Então, são vínculos feitos através das religiões não cristãs e seitas. Essas que estou mencionando aqui, em nome do Senhor Jesus. Peguem como estudo, em nome de Jesus. Não estou aqui para falar mal de alguma, amém? Mas estou aqui para ministrar todos vocês, amém? Então, outros vínculos. Podemos encontrar nesse estudo outros vínculos, ou seja, objetos de nova era. Quem são eles? Gnomos, elfos e duendes, velas aromatizadas, incensos, anjinhos, amém? São objetos que criam vínculo com trevas, ou seja, legalidades, entendeu? Satanás é legalista, ele trabalha na legalidade. Então, se você der lugar a ele, evidentemente ele vai entrar, pois ele não está procurando a porta, amém? Porque a porta já está aberta, ele está procurando a brecha, amém, igreja? Exemplo, outro vínculo, Papai Noel. Uma das maiores mentiras aceitas, infelizmente até por muitas igrejas evangélicas. Verdade ou não? Além do espírito maligno da mentira, temos aqui um ato disfarçado de quê? Necromancia. Pois Papai Noel é quem? São Nicolau, ou seja, morto. Amém? E a crença nele ou festejá-lo é consultar a mortos, amém? E então, como consulta a mortos é chamado necromancia, você está cultuando Papai Noel, você está cultuando São Nicolau e ele é morto. Então isso cria um vínculo, amém? Em nome do Senhor Jesus. A árvore de Natal. A árvore de Natal é de origem germânica do tempo de São Bonifácio, amém? Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus Menino. Aonde existe isso? Amém, igreja? Então, a árvore de Natal recapitula a ideia de adoração
a árvore. Você vai adorar a árvore? A palavra nos ensina o quê? Se tiver que adorar e prestar culto somente a Deus, que a outro mais não existe, só existe um Deus, não existe outro. Então, adoração à árvore. Castanhas, bolas, simbolizam o sol. Amém? Todas as atividades dos solísticos, como já disse antes, de inverno têm sido absorvidas no dia de Natal. Amém? Outro vínculo, presépio. Muitas pessoas armam presépio. Então, presépio foi introduzido no século XIII, né? Por São Francisco de Assis. Amém, igreja? Então, nas colônias inglesas dos Estados Unidos. Então, os primeiros puritanos lá chegados suprimiram as festividades do dia de Natal, substituindo por um dia de jejum. Então, presépio, muitos conhecem o que é um presépio. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Outra, troca de presentes. É característico tanto do Natal como da Saturnália. E os cristãos seguramente absorvem dos pagãos, como demonstra com clareza a troca de presentes. É a herança do festival romano do inverno. Ou seja, não existe nada de errado em trocar presente. O erro está em misturar isso com o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Bom, a cruz. A cruz, conforme Gálatas 3,13, é o símbolo de maldição. Amém? A crucificação era uma forma de pena oriental que foi introduzida no Ocidente pelos persas. Ela foi pouco usada pelos gregos, mas muito utilizada pelos cartagineses e romanos. Interessante que os trabalhos de macumbaria são feitos em encruzilhadas, cemitérios ou atrás de cruzes. Então, preste atenção no que vou ministrar agora. Há um demônio chamado Crucitas, que se esconde atrás das cruzes e é também o deus do rock. Não há nenhuma prova fidedigna de que a cruz é símbolo dos cristãos, amém? Ou seja, a cruz para nós somos o quê? Jesus foi crucificado, ou seja, pregado numa cruz. Para nós simboliza sofrimento, não é verdade? Então, sobre a cruz eu tenho que falar isso. Outra legalidade de vínculo aqui, amém? Desenhos animados. Preste atenção que muitos entram na sua casa e você, pai ou mãe, não está prestando atenção naquilo que o seu filho está assistindo, amém? Existem alguns que são vínculos diretos, como o Jaspion, como o Simpson, os Simpsons, que representam espírito de rebeldia, né, com os pais, tartarugas ninja, que representam espíritos de lentidões, cavaleiros do zodíaco, amém? Simboliza violência, consulta aos astros e mortos, entendeu? He-Man, a força e poder de Deus. O Rei Leão, os desenhos da Barbie que incitam a lesbianismo, pois as crianças ficam olhando o corpo de Barbie, achando que deveriam ter corpos iguais e admirando em outras mulheres, talvez. Amém, igreja? Então preste atenção em tipos de presentes que suas crianças recebem, que você coloca dentro de sua casa. Ó, igreja, eu não estou mandando ninguém jogar nada fora, não. Amém? Estou simplesmente ministrando vocês em nome do Senhor Jesus. Então é preciso que os pais sentem com os seus filhos para assistir e pedindo a Deus o quê? O discernimento espiritual para detectar se há mensagens subliminares nisso. Amém? Outro, novelas de televisão. Amém? Ao assistir, ficamos expostos a todo tipo de demônio. Verdade ou não? O que a gente pode assistir em novela? Divórcio, prostituição, adultério, droga, bebida e a própria degradação do ser humano. Verdade ou não? Então, cuidado com novelas, que muitos que assistem novelas já dizem logo, vou fazer em casa para ver se dá certo. Se na novela deu, na minha casa também vai dar. Vamos prosseguir igual a novela. Amém? Prestem atenção nisso em nome do Senhor Jesus. Colchões magnéticos e palmilhas. Cuidado. Procure saber se a origem e o porquê das energias estão sendo buscadas sobre esses tipos de coisas. Plantas também. Amém? Plantas. Se você usou alguma planta abaixo, que eu vou dizer agora, relacionada como instrumento para trazer sorte, porque tinha alguma crença nela, usou estas plantas em trabalho de espiritismo, desfaça delas, amém? Caso contrário, não há nenhum problema em tê-las em sua casa. Por exemplo, a espada de São Jorge, o comigo ninguém pode, a arruda, o guiné, a árvore da felicidade, a vassourinha, o peão roxo,
e outras mais. Amém, igreja? Também não estou mandando ninguém jogar nada fora. Mas prestem atenção, se você usou em algum ritual de espiritismo, em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar claro que Deus é quem fez o céu e a terra e todas as coisas que há nela. Amém, igreja? Então, como quebrar estes vínculos? Amém? Como vamos quebrar estes vínculos? Em primeiro lugar, regenerar. Segundo, amarrar os demônios. Terceiro, a unção com óleo. Amém? O que significa regenerar? Significa tornar sem efeito e rejeitar. Repetir em voz alta. Pois Satanás não é onisciente, que está renunciando cada vínculo e laço encontrado em sua vida, praticado direto ou indiretamente. Pedir perdão a Deus pelo pecado da ignorância. Por sermos ignorantes naquele tempo, ou ainda quem está assim, em nome do Senhor Jesus, é regenerando e pedindo perdão a Deus, né? E se conscientizando da sua ignorância, você estará, obviamente, regenerando e quebrando esse tipo de vínculo. Amarrar os demônios, ou seja, comandar para que vão embora e não voltem mais. Amém? Unção com óleo. Ungir todas as pessoas com óleos na nuca de preferência, porque nuca, ordenando quebrar toda a legalidade que Satanás encontrou para tocar naquela vida, família ou lugar. Nuca porque é na nuca que fica o jugo é quebrado na nuca. Amém, irmãos? Vamos fazer em outro módulo, ou seja, outra apostila, né? outra ministração, me desculpe, a oração de quebra de vínculos. Amém? Vamos prosseguir aqui agora com objetos consagrados também, que fazem parte de vínculos. No caso de objetos consagrados, por exemplo, móveis, eletrodomésticos, roupas, casa, terra, carro, alguma coisa, quebre toda a consagração, não destruindo os objetos, amém, igreja? A não ser objetos de uso direto do inimigo, que seja vínculo, mas pedir para o sangue de Jesus passar pelo mesmo e que o fogo do céu queime toda a consagração e consagre os objetos ao Senhor Jesus. Amém? Creio que ninguém tem dúvida sobre isso, porque está mais que explicado. Amém? Então, vamos agora ver a chave da libertação. Amém? Chave da libertação. Em primeiro lugar, é o livre-arbítrio. Em segundo lugar, desejar ser liberto. Em terceiro lugar, criar uma atmosfera de confiança mútua com muita oração e adoração. O que é o livre-arbítrio? Ninguém pode forçar uma libertação. Amém, igreja? Assim deixo. Desejar ser liberta ou liberto. Como faz isso? Tal confessando os pecados, ser honesto e ser humilde. E criar a atmosfera de confiança mútua com muita oração e adoração. Esta sim é a chave para a libertação. De que adianta tanta oração se a própria pessoa não quer ser liberta? Outra, você tem o livre-arbítrio, você não é forçado a nada, amém? Somente podemos orar e entregar a Deus para que Ele faça, não é isso? Como estamos aqui em missão, somos instrumentos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, você esteja na brecha e ore por aquela pessoa para que Deus possa operar o propósito, tanto na sua como na vida dela, amém? Em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Tem um texto aqui que diz assim: como remir território. Veja bem, Satanás opera de uma maneira organizada. A hierarquia satânica opera com estratégias de guerra de uma maneira organizada. Ele, o diabo, como já vemos todas as características dele, usa tanto espíritos malignos como humanos para conseguir uma determinada área. Quando ele tem o direito legal de operar, então ele estabelece uma base. Então os espíritos começam a operar naquela área praticamente sem oposição. Esta é a razão porque em determinadas regiões prevalecem determinados tipos de pecado. Dentro desta área, é difícil ter um avivamento ou de se estabelecer igrejas e ministérios. Satanás coloca sobre as pessoas uma opressão terrível e isto causa a discórdia, a confusão entre irmãos e a obra não prospera. Repetindo, em nome do Senhor Jesus, prestem atenção. Olhe bem. Como remir territórios? Satanás opera de maneira organizada. Amém, igreja? A hierarquia satânica opera com estratégias de guerra de uma
maneira organizada. Ou seja, o diabo usa tanto espíritos malignos como humanos para conseguir uma determinada área. Quando ele tem o direito legal de operar, então ele estabelece uma base. Então, os espíritos começam a operar naquela área praticamente sem oposição. Esta é a razão porque em determinadas regiões prevalecem determinados tipos de pecado. Amém? Então, dentro desta área é difícil ter o que todos nós procuramos: avivamento ou de se estabelecer igrejas e ministério. Por quê? Porque Satanás coloca sobre as pessoas uma opressão terrível, causando que a discórdia, a confusão entre irmãos, e a obra não prospera. Então você tem que remir territórios, ou seja, você está dando legalidade a Satanás de operar e você não realizar a sua obra. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Eu peço agora uma pausa a todos vocês para entrar no assunto de como retomar a autoridade quando você cai. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E encerrar este módulo em nome de Jesus. Amém?